Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá então para a terceira aula da parte técnica operacional, tá? Então você que está acompanhando aí no nosso canal essa série de vídeos, então você pode ter acesso, você vai lá no nosso canal no YouTube, playlist, material didático. Então as últimas 2, 3 aulas, a terceira aula hoje que a gente está fazendo é da parte técnica mesmo. E tem outros 4, 5 vídeos anteriores nessa série, né, que a gente fez aí há 2 semanas atrás, já começamos, falando sobre a parte comportamental da operação. Tá? Então, na verdade, a nossa metodologia se divide em 3 partes. Parte comportamental, que lida ali com o psicológico e emocional da operação, muito importante, dedicamos aí 4, 5 vídeos somente sobre isso. A parte de análise técnica operacional, que é o mais divertido, né? Todo mundo gosta, é a parte mesmo da estratégia, né? Olhando no gráfico, como é que funciona, parâmetros, estatística, matemática, probabilidade. Tá? E a terceira parte vai ser de gerenciamento de risco, tá? Que é fundamental. Não tem como a gente falar que uma coisa é mais importante que a outra, pessoal, porque se uma não estiver funcionando no teu mindset, no teu trade system, vai afundar. Então você tem uma análise técnica perfeita, um gerenciamento de risco excelente, mas você não controla o teu emocional, não vai funcionar. Você não vai conseguir aplicar. E qualquer um desses fatores ali, se não estiver bem alinhado, não vai funcionar. Então é um conjunto, né? É um conjunto de situações, um conjunto de informações ali que vão fazer você ter sucesso ou não nas operações em bolsa de valores. E estamos falando aqui não apenas especificamente da nossa estratégia que desenvolveu. Aqui para explicar o mercado, tanto a estratégia manual como automatizada, a gente vai tratar da minha estratégia que eu desenvolvi. Mas maior parte do ensinamento educacional aqui é destinado a um mercado gráfico, análise gráfica, né? Operações, então você vai poder operar outras estratégias utilizando alguns conceitos que a gente vai passar aqui para vocês. Tá? Lembrando que não estamos aqui para te vender absolutamente nada. Eu apenas vou demonstrar o conteúdo, toda a experiência que eu tenho de mercado, tudo que eu aprendi e tentar passar para frente esse conhecimento. Se eu ajudar uma pessoa, já vai ser legal. Tá bom? E outra coisa, pessoal, aqui nós não vamos dar nenhuma recomendação, né, de análise, nada. A gente está fazendo aqui é o manual de instruções da nossa estratégia aplicada ao mercado de bolsa de valores, especificamente contratos futuros. Então, nós, como comentamos nas últimas aulas, veja que é muito importante para você conseguir entender todo o conceito que eu vou considerar aqui hoje, que vocês assistiram os últimos vídeos. Então, algumas questões eu não vou voltar, tá? Então já tem que partir para isso, senão demora muito cada aula, né? Então, eu estou tentando fazer pelo menos vídeos de 30 minutos, que eu sei que é muito difícil durante o dia se assistirem vídeos muito longos, tá? O último vídeo passou um pouco, mas é muita informação, então eu vou tentar controlar ali, fazer um número de vídeos um pouco maior, mas manter ali pelo menos de 30 minutos cada vídeo aula desse material, para não ficar muito pesado cada vídeo, tá bom? Então vamos lá, galera. Seguinte, vamos seguir no nosso manual de instruções da nossa estratégia, mostrando cada detalhe de parâmetros, análise gráfica, de estatística, tudo que a gente analisa, tudo que a gente precisa entender para poder operar nesse mercado com segurança, tá? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa notificações para que você possa receber aviso dos nossos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, nos ajude aí na divulgação do trabalho, tá joia? Vamos lá, pessoal, então a terceira aula, esses 2 tópicos aqui não conseguimos falar na última aula, né? Então foi em quais ativos funciona a estratégia, vamos conversar sobre isso. Custos operacionais também falaremos, funciona apenas no gráfico de 1 minuto, vamos conversar sobre os tempos gráficos, fractais, muito importante. Qual a taxa de acerto? Então, vamos explicar um pouquinho sobre o que a gente projeta, o que a gente espera aí em taxa de acerto e qual o parâmetro mais importante dessa estratégia. Será que tem um mais específico, mais importante mesmo? Então vamos conversar um pouquinho, tentar falar sobre tudo isso aí durante a aula hoje. Ok, galera, em quais ativos funciona a estratégia? Então vamos lá para o gráfico, que é onde a gente se diverte mais. Beleza. Pessoal, é o seguinte, a estratégia funciona em qualquer ativo, qualquer gráfico, funciona direto, qualquer coisa, galera, tá? E por que a gente se especializou em contratos futuros na B3? Bom,
muito tem a ver com, a principal questão que eu vejo é liquidez, tá? Liquidez. Então os contratos de índice, quando a gente começou, pessoal, eu comecei a operar estratégia automatizada na SmartBot final de 2016, tá? O índice já era muito conhecido, o índice já estava forte. Em 2016 o índice já era muito forte, né? O dólar não. O dólar não era tão forte ali, 16 para 17, o dólar, o pessoal operava dólar, mas o dólar era algo mais alavancado. Era algo que o pessoal ainda tinha um pouco de medo, as pessoas físicas de operarem, né? Então, basicamente, o day trader mesmo, de pessoa física, operava índice Bovespa e algumas ações. O dólar começou a se popularizar. Então, começou a popularizar o dólar, as margens das corretoras que eram muito altas para operar o dólar baixaram e começou a ficar mais fácil o acesso. Então, o que apenas alguns players profissionais operavam, tá? O que hoje a gente considera que é um player profissional que opera seria DI, né? E DI, então, praticamente apenas instituições e players maiores aí que operam DI. E o dólar era um patamar não exatamente igual ao DI, mas era nesse nível aí. Pouca gente operava dólar mesmo, mais instituições e traders maiores, e os traders menores ficavam no índice Bovespa, no mini índice grande, né? Então, o dólar começou a popularizar um pouco mais, relativamente, foi ganhando força ali, e hoje, praticamente, a gente opera o mesmo número de robôs, de capital ali, dólar e índice. Mas isso foi um processo. Agora, o índice Bovespa, desde que eu comecei a operar, sempre foi muito forte, muita liquidez. E quando eu digo liquidez, pessoal, é o quê? É o mercado assim, com muitos players dentro, né? Movimentação, volatilidade, né? Você bota no book ali, uma oferta é consumida rapidamente, então tem muita oferta e demanda ali, tá? Então isso que gera liquidez no mercado. Então por que a gente não opera papel sem liquidez? Porque é complicado, porque você joga uma ordem, demora para pegar, né? Você quer sair da operação, tem spread, então é um spread muito grande, né? Então operar ativo sem liquidez não dá, principalmente na nossa estratégia, que é a estratégia de gráfico de 1 minuto, muito rápida, scalper, né? Então, realmente o ativo tem que ter liquidez. E isso é muito importante. É o que a gente encontra nos contratos futuros, tá? Índice e dólar, uma liquidez muito grande, galera. Uma liquidez muito grande. Muita gente operando o ativo. E operando, quando eu digo operando, não é apenas traders, né, como a gente, especulação, não. São grandes players do mercado, instituições, fazendo posições, fazendo hedge, fazendo várias questões, no caso do dólar que é cambial, né? Então fazendo vários tipos de operações. Então, traders de day traders são pequena parte do mercado ali, a grande parte, maior pesado ali mesmo, são instituições efetuando operações de empresas, né, governamentais. Então isso aí que o dólar movimenta muito. O índice, mesma coisa, galera, proteção de ações, proteção de vários fatores ali. Então, o índice também tem uma liquidez muito grande, não apenas de trader, né? Mas o índice tem uma grande posição de trader maior que dólar, tá? Proporcionalmente. Então, nós escolhemos aí contratos de índice e dólar, tanto mini quanto cheio, para nos especializarmos no nosso tipo de operação, que foi onde a gente conseguiu realmente resultados muito bons, né? Agora, funciona nas ações? Funciona maravilhosamente bem nas ações. Porém, aqui a gente já vai entrar numa questão importante, que está ali setada no nosso material, que são os custos operacionais, tá? Vejam só, por que os contratos futuros a gente desde sempre ali foi muito bom? Porque as corretoras onde nós operamos, né, e há diversas corretoras, então necessitam de margem de garantia para operar, por exemplo, um contrato de dólar, um contrato de índice. Como eu disse no começo lá, o dólar era mais alavancado e tinha uma margem muito maior para você, precisava, né, de uma margem muito maior na corretora para operar. E essa margem foi caindo, né, de acordo com o que foi popularizando o serviço, a operação em dólar.
Mas antes o dólar era muito maior que pouca gente operava, então as corretoras não ligavam muito para isso, para o dólar. Era mais, tinha uma margem muito boa já para o índice, né, que muita gente já operava. E quando foi popularizando a operação em dólar, as corretoras diminuíram a margem de garantia. Então, o que é essa margem, galera? É importante observar, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas é o seguinte, para você operar um contrato de índice ou um contrato de dólar, o valor teria que ser muito maior, né? Então, assim, muitos R$1.000 para você operar um contrato de índice ou um contrato de dólar. E as corretoras fazem o quê? Elas te alavancam. Então, elas te exigem um capital muito pequeno para operar o contrato de dólar, porque você está alavancado para operar no day trade. O que é o day trade? Entrar na operação e sair no mesmo dia. Quando a gente fala entrar e sair no mesmo dia, não que a gente vai ficar com a posição das 9 da manhã até as 17, não, a gente vai fazer várias operações durante esse período, mas você não pode carregar a posição para ser day trade, né? Não pode carregar a posição para o dia seguinte. Aí seria um swing trade, né? Se você for levar a posição de um dia para o outro. Aí a margem muda, tudo muda, né? Agora, para operações do mesmo dia, o risco da corretora cai bastante, então ela exige um capital pequeno para você operar um contrato de índice cheio ou mini ou contrato de dólar cheio ou mini, né? Esses contratos variam de mini para cheio, né? Então, por exemplo, pessoal, a maioria das corretoras agora está muito baixo, né? Isso foi caindo e vai caindo gradativamente. Eu não sei nem se tem como cair mais, está muito baixo. Então, quando eu comecei a operar mini índice, eu não lembro mais exatamente, mas a margem de garantia era assim, R$500 para um mini contrato, ou R$300 para um mini contrato, era alto, considerando hoje. Hoje há corretoras que a margem para você operar um mini contrato de índice é R$10, R$15. Algo assim, muito baixo, né? Nunca, antigamente, já imaginava que ia chegar no nível tão baixo, né? Então, assim, mas a gente considerava normal, era R$300 um mini contrato para operar, sei lá quantos que era exatamente, mas assim, era normal, era o que sempre teve, então a gente não achava caro, era a margem que tinha que ter, né? Variava um pouco mais de corretora para corretora, hoje está tudo muito baixo, então a gente alinhou ali todas as corretoras num valor, um patamar baixo, né? O dólar, como eu disse, era bem mais alto, então vamos supor, se o índice era 300, o dólar era 1.500, 1.000, era bem mais alto para operar um contrato de dólar, né? Por isso que todo mundo só operava o índice, porque era muito menos alavancado o dólar, você poderia operar muito poucos contratos, era mais difícil. Tinha que ter um capital maior para investir no day trade. Então, de acordo com o que foi popularizando o dólar, né? Então a margem hoje praticamente está igual. Então tem corretora que é exatamente igual, R$20, R$25, 15, tá praticamente igual o dólar de índice, muito baixo. Então não está fazendo a diferença a questão de margem corretora, garantia operar o dólar ou índice. Agora, o dólar, ele é mais alavancado um pouco que o índice, no conceito dele mesmo, tá? O retorno que ele dá, as diferenças de operação, tá? É um pouco mais alavancado. Então, digamos assim, um contrato de dólar equivale aí a um pouco mais do que 2 contratos de índice, tá? Só para a gente ter um parâmetro aí, em retorno, né? Em proporção. O que mais posso falar de alavancagem? Bom, agora sim, essa alavancagem em corretor, pessoal, é muito, podemos dizer assim, complicado de... Um contrato de mini índice ou mini dólar a R$15 de margem. Maravilha, então você tem lá R$150 na corretora, você pode operar 10 contratos de dólar? Teoricamente você pode, mas pessoal, é um suicídio total, entendeu? Então você precisa saber que quando o dólar varia 1 ponto com um contrato, a variação é de R$10. Ou seja, você está numa operação e você tomou um stop de 10 pontos no dólar, você perdeu R$100 com um contrato. Se você está com 15 contratos, a cada ponto é R$150 a cada ponto que o dólar vai. Ou seja, não tem, você pode operar 15 contratos com R$150 se a corretora te dá margem de R$15, né? Mas é um suicídio, né? Porque você não vai poder variar um ponto ali que você vai ser estopado. Então, você tem que ter uma margem razoável na corretora para operar. Não adianta, né? Então, essa margem ali, que eu digo, essa margem chegou num patamar que, a meu ver, é fictício. Né? É fictício. Eu considero nas minhas operações uma margem muito maior do que a corretora proporciona ali, né? Então, se a corretora me fala que é R$20 a margem, na minha cabeça ali, no meu operacional, no meu gerenciamento de risco, eu tenho que ter na conta, que eu tenho que operar,
é ali R$100, no mínimo, R$100, R$200 de margem, tá? Para você ter o jogo de cintura na tua configuração para você operar. Então chega um nível ali que ficou tão baixo que isso aí não faz tanta diferença mais. Você tem que fazer o teu gerenciamento ali de valor operacional, né? Então essa coisa de R$15 a margem de garantia, não leve isso em consideração. Então eu vou colocar R$200 na corretora para operar. Não, esquece. Tá? Não é assim que funciona. Você tem que analisar a tua parametrização, o teu trade system, seja manual automatizado, o que você aguenta, o que não aguenta, o quanto que é o teu limite de perda se você for perder com X contratos, até onde pode preço para ir correr. Tudo isso aí é isso que vai fazer definir. Não mais hoje vai definir isso o teu capital de margem, pela margem de garantia que a corretora permite. Tá bom? Bom, por que não operamos tanto ações? Operamos algumas ações, até as mais que tem mais liquidez, maior volatilidade. O que é hoje ali? A gente até monitora as estatísticas delas, são que Petrobras, Vale, Bradesco. Há outras ações com boa volatilidade? Tem algumas outras, Banco Brasil, YouTube, tem outras ações ali interessantes também. Mas assim, a ação já cai um pouco a liquidez ali de alguns que não são blue chips, né? Então já cai um pouco e fica mais complicado ali para você sair rapidamente do scalper, né? E aí a gente vai entrar na questão dos custos operacionais. No custo operacional você não tem que levar em consideração apenas ali a margem de garantia. Isso é uma margem, não é teu custo, né? É o quanto você precisa ter para operar, mas o teu custo operacional efetivo que são. Bom, taxas da B3, né? Inclusive teve um aumento aí no ano passado. As taxas da B3 são várias taxinhas ali, né, que a gente considera uma coisa só, taxa da B3. Então a gente considera tudo que vem, mas vem várias, na tonagem de corretagem ali, vem separado em vários fatores ali, mas a gente considera como taxa de B3, a gente estipula um valor ali, que agora está mais difícil para de calcular, né, porque varia com quanto você opera, com não sei o quê, mas a gente leva em consideração taxas de B3. Aí mais para frente a gente vai falar o que a gente considera de taxas de B3 para efetuar configurações de custos operacionais nas operações. Tá? Mas tem que saber o que? Existem taxas na B3. Cada vez que você entra na operação e sai da operação, você vai pagar uma pequena taxa para a B3, né, que é a bolsa. Outros custos operacionais, taxas de corretagens. Tá? Então a corretora, para efetuar o serviço, essa intermediação de operação entre você e a bolsa, ela vai cobrar uma taxa de corretagens. Algumas corretoras cobram, outras já não estão cobrando essa taxa de corretagem. Tá? Então elas vão ganhar em outros serviços aí com vocês. Agora, a gente sabe que ninguém é bobo, ninguém trabalha de graça. Então a corretora não ganha corretagem, você vai ganhar em algum outro lugar ali de você, teu dinheiro investido, planos, pacotes, ferramentas, alguma coisa ali, né? Então, sabe que não tem almoço grátis, né, galera? Então, a corretora, algumas corretoras ainda cobram uma corretagem, né? E a gente sabe que tem corretoras maiores, corretoras medianas, corretoras menores. Isso vai acontecer em qualquer nicho de mercado, tem empresas maiores, né, que oferecem serviços de melhor qualidade, outros de qualidade mediana ou de qualidade inferior, né? E isso aí vai interferir no teu operacional, sem dúvida alguma. Então, pessoal, é muito importante a corretora ser uma corretora assim, segura, não te deixar na mão em um momento difícil. Então, às vezes o mercado está muito forte e algumas corretoras não seguram o tranco. Em algum movimento de mercado muito brusco, tal, trava, aí você fica lá no meio. Então, tem que ter muito cuidado em escolher corretora, né? Porque por mais que é de graça aqui, você vai perder se ela travar, se ela um dia que fica fora do ar a corretora, você não consegue operar, você está perdendo dinheiro, você não está operando. Então às vezes o barato sai caro, mas tem ótimas corretoras também com custos muito bons, até sem custo, e, né, isso aí é de cada um analisar, mas tem que analisar corretamente isso aí, não é porque é de graça, vou operar lá, não, tem que analisar direito isso aí. Tá? Então não é bem assim, então tem que ficar muito atento com essa questão. Então, questões operacionais de taxa de corretagem também é uma taxa, aí vai variar da tua corretora o que você vai operar. Tá? Então, primeira taxa, B3, taxa da corretora, são custos mínimos ali, trade a trade que você vai fazer. E tem, na operação em si, né, tem a taxa ali de imposto de renda, né, que depois ali, você fez um mês de operação, deu X mil reais de lucro ali que você teve,
e você vai pagar 20% de imposto de renda. Isso aí não tem que fazer, galera. Não dá para alimentar, não dá pra fazer, é imposto de renda para o governo. Vai ter que fazer. É melhor pagar do que não pagar, que se você estiver pagando, você está ganhando dinheiro. Né? Então, todo negócio, toda empresa tem custo, pessoal. Paga lá funcionário, paga imposto para o governo, INSS, PIS, COFINS, não sei o que, tem um monte de imposto. Aqui na Bolsa a gente tem, de imposto de governo é imposto de renda, 20%. Não tem jeito, todo lugar vai ter imposto, não tem nada que não tem imposto. Então dá para ficar reclamando, tem que trabalhar, ganhou, vai pagar o proporcional que você ganhou lá. Tá? Então esses são os custos envolvidos aí na operação em si, tá? No teu trade ali que você vai realizar, tá ok? Então por que a gente concentrou as operações também no contratos futuros? Isso tem muito a ver com custos operacionais. Os custos operacionais dos contratos futuros, proporcionalmente aos das ações, são muito mais baixos, tá? São muito mais baixos. As ações, os custos operacionais da B3 são muito pesados, galera. São muito pesados. E assim, não é que torna inviável a operação do nosso robô Scalper nas ações. Porém, você tem que buscar um pouco mais do que a gente busca no índice. Então, no índice a gente busca um Ultra Scalper ali, 15 pontos, 20 pontos, muitas operações, frenético, que compensa com o custo operacional que é baixo. Agora, nas ações, se você for buscar ali 1 centavo na Petro, cara, é complicadíssimo, tá? Porque os custos operacionais realmente são pesados, né? Inclusive, ano passado eles vieram com a questão de contratos futuros das ações, contratos futuros do SAP. E a gente animou, que achou que ia conseguir operar isso aí, mas a liquidez está horrível. Há bastante tempo, a B3 não sei o que faz, né? Deviam fazer algum trabalho para fomentar esse mercado de contratos futuros das ações e do S&P 500, e simplesmente eles lançaram o produto e largaram mão do troço lá. Ninguém vai operar o negócio sem liquidez, cara. Não dá pra gente operar um negócio que não tenha liquidez. Então eles tinham que, a minha ideia, a minha opinião, óbvio, mera opinião, eles tinham que pegar, o dólar e o índice estão bombando, liquidez, todo mundo operando, e esses contratos futuros de ações de S&P 500 ninguém está operando. O que faz? Deixa 2, 3 meses até o final do ano, custos operacionais zero dessas ações ali, desses ativos novos. Aposto que muita gente ia lá operar. Entendeu? Só até o mercado pegar, porque aí tem que engrenar, assim como o dólar demorou ali para engrenar para o day trader, essas ações ali ia ser muito importante para operar. Mas a B3 fica parado e ficar dormindo no ponto, né? Ia ser muito bom se a gente tivesse esses ativos com liquidez boa, como tem hoje no índice e no dólar, ia ser mais ativos para a gente operar. Mas vamos aguardar aí, ver se temos alguma mudança, né, nas operações do mercado desses novos ativos aí. Bom, então, custos operacionais das ações são maiores, então tem que ficar muito atento na estratégia que você vai montar. Agora, dá para ganhar dinheiro? Sem dúvida, né? É uma boa operacional também as ações ali, só que você tem que entrar um pouquinho mais alavancado, né? Também a questão de margem das ações é menos alavancado que o contrato futuro, os estágios de operação maiores, então é uma operação diferenciada, tá? É diferenciada ali dos contratos futuros. Beleza, funciona apenas no gráfico de 1 minuto, galera. Então quando a gente mostra aqui, a gente está se mostrando no gráfico de 1 minuto, né? Então, será que só funciona 1 minuto? Não, funciona em qualquer tempo gráfico. Então o nosso robô lá na MySmartBot, quando você vai colocar, você pode escolher tempo gráfico, 5 minutos, 15 minutos, tal. Por que a gente se concentrou e se especializou no gráfico de 1 minuto? Veja, na operação Day Trader, né? Day Trader, operação, você vai entrar e sair no mesmo dia, operações rápidas, Scalper, 1 minuto foi o mais favorável para a gente. Por quê? Porque ele é muito rápido. Tá? Então, as métricas e estatísticas são muito velozes, são operações muito rápidas. O gráfico de 5 minutos é a mesma coisa. O que é o gráfico de 5 minutos? Cada candle vai equivaler a 5 minutos de preço. Então, o preço é o mesmo, o método mesmo, média, estatística, tudo igual. Agora, o gráfico de 5 minutos ele é mais lento, óbvio. É 5 vezes mais lento. Então, nós teríamos ali operações mais longas, né, que a nossa primeira vista ali é diferente, então a gente prefere se especializar no minuto. Agora, há traders que operam a nossa estratégia em 5 minutos? Com certeza. Operam tempos de gastos maiores.
Porém, você tem que traçar uma outra estratégia. Por quê? Porque é um tempo gráfico um pouco mais lento. Você pode ter que lidar com ranges maiores. Então, um capital, digamos, um pouco maior para um tempo gráfico maior. Vai ficar mais na operação. Agora, a gente diz o seguinte. O gráfico de um minuto, a gente vê nitidamente, ele é um gráfico muito ruído. Quando a gente diz ruído, pessoal, é porque é um gráfico muito rápido, tudo incide muito forte, né? Então, tem alguma notícia, um minuto é muito brusca. Nos tempos maiores, você tem um jogo de cintura maior, porque você tem mais tempo ali de observação, tempo para o movimento acontecer, tá? Então, é muito importante entender isso. Inclusive, nosso material didático de manual, a gente fala muito sobre isso, sobre fractais, tempos gráficos, 1, 5, 15, 30, 60 diário. A gente explica muito como que funciona os fractais. Isso é importantíssimo entender para saber o mercado, como é que o mercado está se movimentando, né? Mas nesse momento você precisa entender o que? A gente vai conversar mais sobre o gráfico de um minuto. Por quê? Porque é um gráfico mais rápido, favorece mais a operação scalper, porém é a Fórmula 1, tá? O gráfico de um minuto é o que mais rápido tem no mercado e exige ali uma atenção maior, porque tem muito ruído, o mercado oscila demais, uma volatilidade ali, ainda mais com mercados com grande liquidez, que é o caso do índice Bovespa, tá? Então, mas entenda, a estratégia funciona em qualquer tempo gráfico. Por quê? Porque tempos gráficos só muda o tempo. O preço, que é o que é composto, a movimentação do preço, é sempre o mesmo preço, né? Só vai mudar ali o tempo que você está considerando em cada movimentação do preço ali. Tá joia? Que mais? Taxa de acerto. Legal, pessoal. Seguinte. Bom, quando você vai operar uma estratégia, você vai poder operar o seguinte. Então, consideramos estratégias a favor da tendência. Então, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas, a grosso modo, a gente pode colocar no mercado estratégias como a favor da tendência e estratégias contra a tendência. Isso, eu não gosto dessa nomenclatura de contra a tendência, a favor da tendência, porque não é efetivamente o que eu opero. Tá? Então, você fala, já você opera contra a tendência? Não, eu não opero contra a tendência. Eu opero estatística do mercado. Não importa se você está indo a favor do movimento ou contra o movimento naquele minuto. O movimento daquele minuto, você não pode falar que é a tendência. Então, quando o preço aqui está subindo e eu vou vender, eu não estou indo contra a tendência. Eu estou indo contra esse momento que o preço está da média. Agora, esse momento aqui é a tendência de alta? Ninguém sabe. Esse aqui está no minuto. Pode estar num movimento de queda gigantesco e está fazendo um pequeno respiro. Aí eu vou vender aqui, o cara vai falar que eu estou contra a tendência. Eu posso estar a favor da tendência. A tendência majoritária pode ser de queda. Então é totalmente errado falar isso contra a tendência ou a favor da tendência. Cara, a gente opera gráfico de um minuto, muito rápido. O que é tendência no minuto? Entendeu? Então é a maior balela do mundo. Esses caras ficam falando, você opera contra a tendência é arriscado, contra a tendência não funciona. É balela de cara que não sabe o que está falando. Que é muito simples falar, eu opero a favor ou contra a tendência. Isso aí é superficialidade, entendeu? Então você tem que entender o que você está fazendo a fundo. E eu não estou operando contra nenhuma tendência porque eu não estou nem aí para a tendência. Não estou nem aí, eu estou aí para estatística matemática do mercado e é isso que funciona. Eu não estou querendo adivinhar quando o mercado vai subir, quando o mercado vai cair. Quando você pega nossas estratégias, robôs funcionando no real, a cada 1000 operações, 498 são compradas, 502 são vendidas ou o contrário. Por quê? Porque a gente não importa se o mercado está subindo ou está caindo, a gente vai ganhar na volatilidade. E quanto maior o número de operações que a gente realiza, maior tende a convergir o mesmo número de trades comprados e trades vendidos. Galera, pode estar no maior pica do mundo de alta o índice ou dólar. A gente vai operar mesma proporção comprado e vendido. Por quê? Porque a gente opera gráfico de um minuto, média rápida, média curta, movimentos fortes, fracos. A gente opera qualquer coisa. E a gente está dentro do mercado ali o dia inteiro. Né? Então isso aí é historinha para boi dormir, esse negócio de contra-tendência. A gente opera uma estratégia definida, desvio da média, não importa para onde o mercado está indo. Tá? Então isso aí é muito importante observar. Agora, a gente tem uma questão importante a falar. Quando você está operando no mercado operações muito rápidas, scalper, você tem uma taxa de acerto definida, ou não definida, você tem uma taxa de acerto proporcional a esse método operacional.
Quando você tem uma estratégia que você vai buscar um movimento um pouco maior, então você quer pegar uma subida dessa aqui e comprar, tem uma estratégia diferente, né? Você tem uma taxa de acerto diferente. Então, quando você quer acertar uma subida, o que acontece? Eu quero pegar o movimento quando está subindo e vou comprar. E quando está caindo, eu vou vender. Então, você vai ficar tentando várias vezes durante o dia acertar a subida. Então, você vai tentar comprar aqui. Você vai até pegar o momento que sobe. Então, você vai fazer vários erros pequenos. E quando você acertar, você acerta grande. Vocês estão me entendendo? Então, quando você quer pegar, falando a grosso modo, uma tendência, que não é tendência, mas um movimento de maior amplitude, para você pegar um gain maior, você vai cometer vários erros, muitos mesmo, galera. Muitos erros pequenos, e quando você acertar, você acerta grande. Tá? Então, agora, quando você acertou grande, se você quer ganhar dinheiro, você tem que acertar mais, ganhar mais quando acertou grande, do que você perdeu quando você errou vários pequenos. Então, essa é a conta. Tá? Você vai errar vários pequenos. Agora, esse teu errar vários pequenos pode ser maior financeiramente do que o teu acerto grande. E aí você tem prejuízo no montante total, no dia, por exemplo, no dia inteiro. Né? Então, você tem que ganhar mais quando você acerta do que quando você perde. Básico do lucro. Né? Agora, estratégias scalper, onde você vai realizar várias operações pequenas. Então, se aqui a gente estava cometendo, quando você quer buscar um movimento maior, você cometia vários erros pequenos e perdia pequeno, aqui você vai, na outro tipo de estratégia, do outro lado operacional, você vai buscar ganhos pequenos, então vários ganhos pequenos, só que quando você errar a operação, você tem um erro maior. Você aceita uma perda maior para conseguir ter vários ganhos pequenos. E, logicamente, no mesmo conceito, você precisa ter muitos ganhos pequenos maiores do que a tua perda, que é maior proporcional ali aos teus ganhos. Então, a conta é a mesma, só que inversa. Vocês estão me entendendo? Então, quando você vai buscar uma tendência, você vai fazer um tipo de operação, assumir um risco da operação. Quando você vai contra a tendência, fazer uma operação de scalper, você vai buscar o inverso. São muitos gains pequenos e você aceita uma perda maior da tua operação. E isso tem que ser gerenciado. Qual que é o tamanho da tua perda para a proporção dos ganhos? Assim como você tem que gerenciar a proporção das tuas perdas pequenas no outro método operacional para o teu ganho maior. Tá? Então, qual que é melhor, galera? Qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. Eu me adaptei melhor nesse tipo de operação contra a tendência. Me adaptei por quê? Porque eu gosto de operações rápidas, scalper, baseado em estatística. Então, eu me adaptei melhor nesse tipo de operacional. Né? Agora, seja num tipo de operação ou outro, o controle de risco tem que estar muito bem alinhado. Porque se você não alinhar a proporção entre o gain e o loss, não vai funcionar. Tem que ter lucro, galera. Tá? Então, se tem que ter lucro, você tem que ter essa proporção muito bem gerenciada. E é isso que no final das contas vai ver que vai fazer você ganhar dinheiro ou não. Né? Então, é muito importante esse conceito. Tá? Deixa eu lembrar aqui. Taxa de acerto. Então, veja o seguinte. Então, numa estratégia que você vai buscar ali um gain grande, você pode ter uma taxa de acerto baixa. Por quê? Você vai acertar, errar, acertou, ficou positivo. Cobriu todos os erros e ficou positivo. Então, mas você vai ter uma taxa de acerto baixa, consideramos baixa. Então, vamos supor, de 10 operações, vamos supor 10 trades. Você errou 8 e acertou 2. Mas esses 2 que você acertou, pagou a perda dos 8 e ainda deu lucro. Você teve uma taxa de acerto aí de 20%. E mesmo assim está no lucro. Maravilha. Tá? Agora, nessa nossa taxa, nesse nosso método, nós operando a distância da média, você vai ter uma taxa de acerto muito grande, que aí em alguns momentos é 90%, 95%, até mais por cento de acerto. Porém, nos 5%, 3% de vezes que você vai errar, ele precisa estar muito bem controlado para você não
perder tudo que você ganhou. Ou terminar negativo. Vocês estão me entendendo? É exatamente o oposto do outro método. Então, a gente vai ter uma taxa de acerto aqui, em vez de 20%, de 95%. Só que assim como você tem que controlar no outro, os teus 20% de acerto tem que ser maior que os 80% de erro, financeiramente falando, dinheiro, aqui é a mesma coisa. O teu 5% de erro não pode ser maior do que os teus 95% financeiro. Tá? Então esse controle tem que ser feito, galera. Isso aí pega muita gente, tá? Pega muita gente, porque o cara bota a configuração que ele pede, o stop dele é de R$1.000 quando dá errado, e ele não ganha nos trades os R$1.000. Aí quando stopa fica negativo. Por quê? Porque não gerenciou o risco retorno proporcional da operação. De quantas vezes vai ter a perda, qual que é a taxa de acerto, qual que é a taxa de erro, quando o R perde quanto, quando ganha, ganha quanto, quantas vezes vai ganhar antes de perder, tudo isso. Entendeu? Então tem que ter muito preciso essa conta matemática ali. Né? Esse gerenciamento é fundamental, galera, fundamental. E aqui é onde muita gente se perde. Muita gente se perde nesse risco-retorno e vai falar, ah, não funciona essa estratégia. Por quê? Porque não gerenciou o risco-retorno. Quem está gerenciando esse risco-retorno e está operando de forma consistente é por causa disso. Tá? Por causa disso. Então, é por causa disso que muita gente fala que contra a tendência dá problema. Por causa disso, porque não controla a perda. Como aqui na outra estratégia, você vai conseguir... As perdas são pequenas, você tem que ser pequena e o teu ganho é maior. Então, mesmo quando você fica negativo, você não fica absurdamente negativo porque você está controlando e você sabe que suas perdas têm que ser curtas. Mas parece que quando o cara inverte, o raciocínio do cara não inverte também. Ele mantém um pensamento errado. Então, cara, isso você tem que ter muito claro na tua mente. Tá? Esse pensamento. Controlar o risco-retorno proporcional e ter em mente as estatísticas que o mercado faz. Né? E só isso que vai te trazer retorno no médio e longo prazo. Não adianta. Se você não gerenciar isso aqui, você pode ter lucro durante um bom tempo, mas em algum momento você vai se complicar. Né? Então é isso aí. Beleza. Então falamos sobre taxa de acerto. Qual o parâmetro mais importante? Porra, isso aqui é um negócio muito importante de se falar. É uma coisa já que vai demandar um pouquinho mais de tempo. A gente já vai lá para o robô. Então vamos deixar para o próximo vídeo. Tá? Então no próximo vídeo a gente já vai cair em cima muito forte ali dos parâmetros dentro do robô ali na SmartBot, vou mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo, e a gente já vai falar sobre alguns e o que é mais importante e o que não é, tá bom? Então é isso aí, galera, então mais uma aula aí, acho que foi bem produtiva, conceitos importantes, intenção aqui é ajudar vocês, então tem dúvidas, posta ali nos comentários, coloca a dúvida que você teve, a gente vai tentar nos próximos vídeos cobrir todas as dúvidas aí, que é dúvida de um, pode ser dúvida de muitos, né? Então nossa intenção é ajudar todo mundo aqui diariamente, tá joia? Então é isso aí, galera, obrigado pela atenção, fique atento aí nos próximos vídeos que vão sair para você conseguir pegar o fio da meada aí do nosso material didático, tá bem bacana os vídeos, estou recebendo um feedback do pessoal agradecendo o material e a intenção é ajudar realmente. Então, vamos continuar com esses vídeos educativos aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a operar nesse mercado de bolsa de valores aí de forma mais consistente. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.